Uou! Salve, salve Santa Catarina! Muito boa tarde pra você! Vai ficar com a gente até as 3 da tarde. Que honra! Aqui na tela da ND Record TV, o futebol catarinense é sempre destaque. A Série B vai chegando ao fim. Figueirense perdeu ontem e a grande pergunta é: o Alvinegro já está na Série C ou a matemática ainda pode operar um milagre nessa reta final de competição? Já já vamos falar sobre isso. Falando em matemática, será que o Avaí ainda tem chances de subir? O time essa semana aplicou 5 no jogo e daqui a pouco encara o Guarani. Tem a Chape que venceu e voltou para a liderança. Ainda no programa de hoje, Brusque, Marcílio Dias, Joinville, Atlético Catarinense, Criciúma. O Agenor, goleiro, está de malas prontas para deixar o sul do estado com direção ao Japão. Vamos falar da Copa Santa Catarina, tem futebol feminino e muito mais. E para o programa ficar daquele jeito, né, que a turma gosta, precisamos da participação do pessoal de casa. Galera, pode mandar um WhatsApp para o nosso número, anota aí, já tá aqui na tela, ó, 48 99191 4706. Vou falar de novo. Você pegou o teu telefone, ainda não conseguiu bater ali uma fotinho para decorar o número? 48 99191 4706. Manda pergunta, manda comentário, sugestão, reclamação, pode mandar também. Tem alguma foto legal, tem um vídeo do seu pai andando de skate? Manda pra gente. Só não vale palavrão, nenhum tipo de preconceito. Aqui, ó, cartão vermelho pro preconceito aqui no programa, hein? Pra quem joga nesse time é cartão vermelho. E pegadinha, né? Semana passada, hein? Mandaram uma pegadinha, quase que eu li. Quase que eu vou com gol contra. Vamos fazer o seguinte, vamos convocar nosso time para o programa de hoje, 23 de janeiro de 2021. Janeiro quase dizendo adeus. No oeste do estado, o rei das mensagens. 90% das mensagens recebidas por esse programa citam a fera, pro bem ou pro mal. Nosso Lobo Alfa, que só pensa em Série A nos últimos dias. Ele só quer saber da elite. Sérgio Badá está em Chapecó para conversar com a gente, ó. A bandeira tremula com os ventos da região do Vale. Emerson Luiz já fez aqui, ó, hashtag Joga em Casa Blumenau. Tá com a gente também ali, ó, já fez o seu positivo. O colecionador de camisas de futebol, apresentador do Balanço Geral de Itajaí nas últimas semanas, Marcelo Nunes também já conectado com o Clube da Bola, tá na área. O Criciúma está em processo de uma remontagem da equipe e ele observa tudo atentamente, de perto, com um olhar clínico e crítico quando necessário, mas sempre da elegância, né? Na elegância de quem tem o título de Sir Renato Semensati, daqui a pouco na tela do Balanço Geral. Nossos convidados especiais temos sim, Rodrigo Santos de Brusque, já pensando naquele roteiro, né? A Série B de 2021, Norte, Nordeste, Sudoeste, Centro-Oeste, vai viajar aí acompanhando o Brusque, narrando os jogos, trazendo as reportagens, já tá com a gente, veio com o vermelho, que também tá no escudo do Brusque. E fechando o nosso time de hoje, outro grande destaque dessa equipe, foram 90 dias de férias, mas a gente esperou, energias renovadas em São Martinho, ele está de volta, Fábio Machado, Data Fábio, nosso convidado, colunista do ND+, então começo com ele, o boa tarde de Fábio. Quê? Boa tarde, Mancha. Quê? Tô aqui lendo no ND desse final de semana a matéria, né, sobre a grande superprodução da Record, a novela Gênesis, o início de tudo. Muito legal, entra agora uma nova fase, a fase do Noé, da Arca, do Dilúvio. Pois é, né, Mancha? Eu achei que ia ter umas molezinhas aí na volta das minhas férias, mas olha, meu, tá complicado. Tira o Badá daí, eu quero falar com o resto aí, não quero falar com o Badá. Não complicado, viu, Mancha? Não tô conseguindo enxergar. Dificuldade. Boa tarde, Mancha, boa tarde, amigos do Clube da Bola e boa tarde, telespectadores. Em tempo, né, já que eu tô voltando, um feliz 2021 para todo mundo. Fábio, percebo que o visual das férias foi abandonado? Barbinha feita? Foi abandonado, né? Aquela era uma vibe das férias, né? E você não tem o compromisso de fazer a barba, né? E eu também tinha a expectativa de ser chamado. Tá aí, ó. Temos isso aí a é uma foto, delas, né? Depois ela cresceu mais ainda. Porra. Mas aí a pressão familiar, né, Mancha?
É cilada, Bino, é o carga pesada, é cilada, Eu deixei Bino. crescer bem a barba na expectativa de ser chamada para trabalhar na novela Gênesis, né? De repente aí como lá do início do mundo, da Arca de Noé, mas não deu certo não, vamos continuar o nosso trabalho aqui no ND. Até porque você citou a novela Gênesis, né, estilo Hollywood, efeitos especiais, tem 250 atores. Podia ter 251 com o Fábio Machado, né, Fábio? Deixa pra próxima. Já vou aproveitar, Fábio, Juventude 2, Figueirense 1. Ontem nas redes sociais, depois da partida, só se falou em Série C, só se falou em rebaixamento, mas hoje, com mais calma, dei uma olhada na tabela e aquele milagre de início de ano, a matemática diz que pode acontecer ou já está carimbado esse passaporte para a Série C do Figueirense, estou falando, né? E a gente tem as imagens do jogo. Diz aí, Fábio. Bom, Mancha, tem um ditado que diz que os números governam o mundo, né? Eu estava olhando hoje o site da Universidade de Minas Gerais, dá 98% de rebaixamento figueirense, o outro dá 92%, o outro dá 94%. A verdade é que existe sim uma possibilidade. E ela passa, inclusive, pelo jogo daqui a pouco, às 16 horas, que o Náutico enfrenta o Cruzeiro fora de casa. Se, porventura, o Náutico tropeçar, se eu não me engano, ele pega o CSA na última rodada lutando, né? Mas é uma situação muito difícil, muito complicada. Eu acho que no momento que o Figueirense tinha que engrenar aí um bom futebol, ele vacilou feio na derrota contra o Oeste, que é o lanterna da competição já rebaixado, vacilou muito feio ao tomar 5 do CRB, que já não tinha também nenhuma pretensão no campeonato, e ontem vacilou. Falando especificamente do jogo, antes de contextualizar, o Figueirense não fez uma má partida ontem, né? Claro que no primeiro tempo, o nervosismo das duas equipes, eu achei o Figueirense muito distante das linhas. Isso foi corrigido no segundo tempo, né? Com as alterações feitas pelo Jorginho. O Figueirense foi mais próximo. Eu não teria tirado o Bruno Michel, por exemplo. Mesmo muito mal, é um jogador de velocidade, é um jogador de arranque, é um jogador que de repente poderia ter feito ali uma boa jogada. Mas o Figueirense foi melhor até no segundo tempo do que o Juventude, a verdade é essa. E aí quando o jogo se encaminhava para o 0-0, Mancha, olha, um dos erros mais vergonhosos do futebol. Mais vergonhoso do futebol que eu acho que obriga a CBF a colocar o VAR na Série B, na Série C, na Série D. Não dá, porque é ruim com o VAR, algumas coisas que a gente vê, pior sem ele. Bom, o Figueirense fez 1-0, não tem nada a ver, o Eros fez uma festa, foi quase 1 minuto e meio de festa ali do banco, era uma vitória extremamente importante. Mas o nosso saudoso Lauro Búrico falava o seguinte: depois de 40 minutos, depois de 43 minutos, não existe mais jogo de futebol, né? Então, o que cometeu o Figueirense ontem, o pecado que cometeu o Figueirense ontem, basicamente é uma projeção do que fez o Figueirense o ano inteiro, durante toda a temporada. Acho uma pena sacrificar o goleiro Rodolfo Castro, ele salvou muito o Figueirense, ele assumiu a condição de Sidão, uma infelicidade, né? Ele errou ali no kick da bola, mas é um cara que salvou, fez defesas milagrosas no Clássico, fez defesas milagrosas em grandes partidas aí do Figueirense, até nos jogos que o Figueirense perdeu, se não fosse esse goleiro, o Figueirense teria perdido por mais, né? Eu acho que é um goleiro muito interessante para que o Figueirense continue com ele. E aí desandou a maionese, né? Aí você toma 1-1, aí já começa a ver a cena do rebaixamento, aí o Juventude se jogou para frente mesmo, porque o empate não ajudava ninguém. Claro que se o Figueirense confirmar o seu rebaixamento, que é nessa rodada, não foi nesse jogo de ontem, aí a gente tem que pegar aí tem que pegar vários elementos, tem que juntar tudo, gestão, desde lá de 2010, uma sucessão de erros, presidentes, né, aumentando a dívida, passando para frente, a base do Figueirense, que hoje é totalmente desmontada, o Figueirense não tem base, o Figueirense hoje é um time que vai para o seu centenário sem presente e sem futuro, por causa do desmanche da base. E a sensação que eu tenho, e por isso que eu comecei o programa indignado, de óculos escuros aqui, é que é uma sensação de que o Figueirense voltou no tempo. O Figueirense voltou no tempo. O Figueirense vai para o centenário, time que já disputou a Série A, já foi 7º colocado, vice-campeão da Copa do Brasil, mas o Figueirense voltou lá no início dos anos 90. Muito complicado, mas acho que o rebaixamento, viu, Mancha, apesar da matemática apontar, ele está encaminhado. Então o Figueirense vai disputar a Série C no seu centenário. Agora, a reconstrução, só para completar, Mancha, começa amanhã. Pés no chão. E vou dizer uma coisa, isso vale para a diretoria do Figueirense. Sem
apresentar maquete de estádio, sem apresentar vaga na Libertadores. A reconstrução tem que ser com humildade. Humildade para poder interagir todas as forças possíveis aí nesse elemento aí do Figueirense. Enquanto você falava, o Badá levantou ali um instrumento, tipo cientista, detetive. A lupa? Isso, né? A lupa? O que é aquilo? Isso? Para com isso. Ô, Badá, para com isso, Badá. Para com isso. Ô, Badá, aquela bola saiu, Badá. É pra te ver melhor. Vou fazer a pergunta pro Badá, porque o Badá, claro, vai dizer que a bola saiu, todo mundo saiu. Mas será que se contratar aquele perito que a Chapecoense apresentou no campeonato estadual do ano retrasado lá, que no pênalti lá, que deu o título, será que ele não consegue mudar ali, aumentar um pouquinho a linha, não, Badá? Não, tô de boa aqui. Não, tô de boa aqui, não tô falando nada, só tava te observando, só tava te olhando, só tava vendo se eu te achava. Só tava vendo me se eu te respeita, Badá. Eu cheguei agora de férias, Badá, me respeita. Não, mas curtiu bem as férias, hein? Que é isso, cara. É mar, é interior, é serra, é campo, é litoral, é pesca, é sei lá o que é aquele troço lá, o bicho é forte, cara. Aproveitou, descansou bem, mas quando saiu há 30 dias atrás, a situação eu acho que não estava muito diferente. Não mudou nada, a verdade é essa. Boa tarde a todos. Desculpa, foi até capa do jornal ND aqui na quarta-feira, quando eu voltei isso. Não mudou nada. Não mudou nada. Onde não fui chamado. Não, foi sim, Badá. A gente já vai falar da Chape Série A, Paulinho Mocelin. Quanto o Badá... Eu tava tentando achar o Fábio aqui, não acho, cara. Enquanto o Badá observa, vamos pra... tá ali, ó, agora eu consegui ver. Ah, sim, estilo. Vamos pra Brusque, o boa tarde do Rodrigo Santos. Rodrigo, acompanhando o Figueira, que sei que você acompanha a Série B também de perto. Tampa do caixão, já deu? Boa tarde, Mancha, boa tarde a todos os amigos aí do Clube da Bola. A gente não pode dizer que já deu, porque, enfim, tem ainda 2 jogos. Acredito que o Vitória não vai perder em casa com o Botafogo de Ribeirão, então vai se pendurar o Figueirense no Náutico, que tem o jogo contra o Cruzeiro amanhã e depois tem o jogo com o CSA. Mas como eu escrevi ontem, está na beira do precipício e o rebaixamento não se constrói em cima de uma sequência. O aviso foi dado lá no Campeonato Catarinense, quando o time tomou 4 em casa do Juventus de Jaraguá e teve a oportunidade de tirar e trocar o Márcio Coelho e não fez. Depois veio o Elano, outro erro, um treinador sem experiência, demoraram demais. O Jorginho até conseguiu melhorar um pouco o time, mas era uma situação muito complicada, time mal montado, mal contratado, que quando foi para o mercado só pegou jogadores aí que não eram boas oportunidades. Enfim, é tudo isso e mais um monte de coisas, um bolo de coisas que forma essa situação triste que o Figueirense passa. E olha, eu vou dizer um negócio para os torcedores, não digam, torcedores do Figueirense, muitos que eu estou vendo em rede social, não digam que é bom o time cair para a Série C para se reinventar. Vocês não sabem o que estão falando. A Série C, o Figueirense em se confirmando a queda para a Série C é uma situação muito complicada. A Série C não dá R$1 de direito de televisão. Não tem televisão. Tem transmissão, mas não dá R$1 de direito de transmissão. O time do Figueirense está com a base desmontada. Vai ter que montar um time aí com uma folha de pagamento muito mais barata. Tem uma chave difícil na Série C. Vai enfrentar Criciúma, Paraná, Ipiranga. Vai enfrentar 5 times paulistas. Não é fácil. Para quem está na D e na C, sem ganhar dinheiro de TV e ir para B, é uma situação, como o Brusque vai ter um orçamento que nunca teve. Agora, quem cai da B para C é uma situação bem diferente. O jogo de ontem, rapidamente, me pareceu, depois daquele presente que o Figueirense ganhou da arbitragem, aquele gol que o árbitro não viu que a bola saiu, me parece que o time que já não estava com a cabeça boa pensou, nossa, nós estamos ganhando, vamos fazer o quê? E aí surgiu essa desconcentração essa viajada, como a gente fala aqui, na bola de escanteio, onde todo mundo tinha que estar lá para tirar a bola e acabou tomando. Enfim, é uma sequência de coisas que se constrói nessa situação do Figueirense, que está na beira do precipício, rebaixamento está muito próximo, pode sair na terça-feira no jogo do Vitória.
mas é uma sequência de erros de um time que está namorando com o rebaixamento já há muitos anos, teve vários avisos, né? A nova gestão prometeu um monte e foi pior do que as outras, não sabe montar time, errou no Márcio Coelho, errou no Elano, demorou para trazer o Jorginho, enfim, é uma sequência de coisas, uma série de coisas que está terminando no rebaixamento. Repito, não foi falta de aviso, Márcio. Legal, a gente vai falar mais do Figueirense, deixa eu ler algumas mensagens que estão chegando. Bem-vindo, Machado. Badá, cuidado, kkk, acho que vou errar. Chape, campeão. Avaí sobe e Figueira fica, mas acho que o Figueira não se ajuda. É a mensagem do Nelson Neckel de Chapecó. Boa tarde, Mancha, todos do Clube da Bola. Mesmo com a incompetência da diretoria do Avaí, não vou abandonar meu time do coração. Antônio Teixeira, de Areias de Cima. Que legal. Boa tarde, Mancha, amigos do Clube da Bola. Chora não, Fábio. As coisas estão nos seus devidos lugares em Santa Catarina. Chape na Série A, Avaí na B, Figueirense na C. Chora não, criança. Ivacir Chapecó mandando um recado pro Fábio. Vamos fazer o seguinte, já que a gente falou aqui do pessoal de Chapecó que participa muito do nosso WhatsApp. Chapecoense 1, Ponte Preta 0. Badá, eu assisti a partida, pensei muito em ti na hora do pênalti, pouco antes, na hora do Paulinho Mocelin que se lesionou, que se machucou. Jogo difícil, mas a vitória veio no finalzinho, Badá. É verdade, seu Marcelo Mancha, um beijo para a nossa chefinha querida Ângela Kramer, que tá, mesmo de folga, está acompanhando o nosso Clube da Bola, né? Adora a TV e adora o programa, está sempre nos acompanhando também. Mas foi um jogo difícil, cara, um jogo duro, jogo complicado. A Ponte Preta tinha um fio de esperança, precisava ganhar para se manter com chances de acesso. Além do que, a Chapecoense aplicou 5-0 na Ponte Preta, lá em Campinas, no turno. E aí a Ponte Preta veio pro combate, cara. Foi um jogo muito difícil para a arbitragem conduzir. A Ponte Preta até começou um pouquinho melhor, aí a falta cobrada pelo Camilo. Aí, olha, a entrada desse jogador no Alan Ruschel, cara. Olha só a entrada desse cara. Cartão amarelo, daí levou o segundo amarelo, levou Luan não sei das quantas, Luan Dias, eu acho, levou o segundo vermelho. Aí as melhores oportunidades do primeiro tempo, as únicas da Chapecoense. 2 bolas na trave, uma do Ailon, outra do Anselmo Ramon. E jogo difícil, jogo muito disputado, aí o William Oliveira também desperdiçando uma boa oportunidade, Chapecoense tentando mais no segundo tempo. Foi um jogo de um time, e você que acompanhou o jogo, quem acompanhou o jogo viu, que foi a Chapecoense que tentava atacar mais, subir mais, porque ganhando iria assumir a liderança. Aí esta infelicidade do Paulinho Mocelin, o jogador da Ponte Preta meio que segurou, meio que agarrou ele, meio que empurrou, e aí quando ele caiu ele prendeu o pé no gramado. E aí teve fratura dupla, teve rompimento de ligamento no tornozelo, foi para cirurgia já no dia seguinte. Não se tem ideia de quando que o Paulinho Mocelin vai voltar a jogar, mas vai demorar. E aí, quando tudo indicava que terminava 0-0, Apodi, ele, menino Apodi, nunca me decepcionou. Robertão da Massa fez a jogada, o Apodi cometeu o pênalti. E aí o Perotti, cara, prata da casa, cria de Condá, bateu com tranquilidade, com categoria. Porque, vou te contar uma coisa, já pensou se esse menino perde o pênalti, cara? Eu fiquei pensando nisso. Porque o jogo tava 0-0, torcedor impaciente nas redes sociais e nas mensagens, porque, mas de novo a Chapecoense vai deixar escapar a oportunidade de assumir a liderança. Aí deu o pênalti, cara, e o Perotti pegou a bola, colocou embaixo do braço e bateu com categoria, fez 1-0. Foi o resultado, olha, com toda sinceridade, resultado justo. Porque o time que procurou mais o ataque, procurou mais buscar o jogo, fazer o resultado, foi a Chapecoense. Ponte Preta veio para se defender e sair no contra-ataque, muitas vezes apelou para violência, teve um jogador expulso, o árbitro muito fraco do Distrito Federal, mas no frigir dos ovos o importante é que ganhou e assumiu a liderança e agora depende apenas das suas próprias forças para conquistar o título. Nada está ganho, mas todo mundo aqui quer muito o título da Série B, porque é um título nacional que a Chapecoense não tem. Então tem 2 jogos, segunda-feira contra o Operário e o último contra o Confiança aqui. Dar uma secadinha no América hoje que joga contra o Confiança. Então o negócio é curtir o momento aí, mas sabendo que ainda dá para melhorar. Ele tá ali, eu não estava conseguindo achar o Fábio, ele tá ali embaixo ali, ó. Tá embaixo, tá bem embaixo ali, tá embaixo. Tá embaixo, não, mas já teve em alta. Viu, seu Badá? Já teve lá em cima. Eu quero dizer pra ti, já teve lá em cima. Eu tô torcendo agora muito pelo título de campeão brasileiro da Chapecoense, porque se junta a vários outros títulos de campeão brasileiro do nosso estado de Santa Catarina. E a Chapecoense vai conseguir, vai ser campeã brasileira, contando com a minha torcida. Vai se juntar
com os títulos do Joinville, com o título do Criciúma, da Série C do Avaí, enfim, todos os títulos. Só faltou aí um time, mas tudo bem. Fazer o quê? Mas vamos aumentar aí esse cartel de títulos. Brusco. Ô, Badá e Mancha, eu só quero pedir licença um pouquinho. Eu assisti esse jogo também, tá? E eu quero falar sobre aquele rapaz que fez a falta que machucou o Mocelin. Claro que é uma falta gravíssima, uma pena, né? Esse garoto aí tá voando, ano que vem iria disputar uma Série A, provavelmente vai ficar aí uma boa temporada parado, né? Teve problema eu tô com problema no joelho, a gente sabe o drama que é, problema no joelho, ligamento, enfim. Mas aqui, ó, nós temos uma regrinha no futebol amador que quando a gente quer fazer uma falta, a gente segura para não machucar. E o jogador da Ponte Preta não teve, não tô aqui defendendo, não conheço, nunca vi esse jogador, mas ele não foi para lesionar o Paulo Mocelin, ele foi segurar. Aí na queda sim, na queda ele dobrou, acabou sendo consequência. Eu estou falando isso porque nas redes sociais surgiram que ele foi bandido, que ele foi covarde. Eu acho que isso é muito grave. Eu acho que isso aí a gente pode prejudicar 2 jogadores. Quem não tinha intenção de machucar porque segurou, que é esse rapaz aí que vai carregar essa carga, e o Mocelin, eu desejo aí que tenha uma recuperação plena, porque é muito difícil. Ele vai deixar de fazer aquilo que ele gosta, a profissão dele, que é ser jogador de futebol. Legal, vamos para Blumenau, deixa eu perguntar para o Emerson Chape, o América Mineiro, e ontem aí com o desenrolar da rodada, o Cuiabá também já está na Série A do ano que vem. Ficou uma vaga aí para a galera disputar, o Juventude, dá para ir até o Avaí ali na tabela, tu acha como é que fica essa última vaga? Boa tarde, Mancha, boa tarde a todos ligados aqui no Clube da Bola. A briga tá boa, mas acredito que o Juventude ele chega com muita força nessa reta final e a gente acompanhou essa situação do Juventude desde 2013. A gente já falou sobre isso aqui no Clube da Bola, quando o Metropolitano foi lá, calou o Alfredo Jaconi, bateu de frente 0-0 e não conseguiu acesso para a Série C na oportunidade. Aí o Juventude subiu e agora está trilhando seu caminho para a Série A. E o Metropolitano, evidentemente, passa por esse momento difícil. Mas está aberto ainda, o Avaí numa situação bem mais difícil, é verdade, mas não dá para jogar a toalha, porque depois que o Fluminense pulverizou todos os números lá na Série A e não foi rebaixado em 2009, quando os matemáticos afirmavam que tinha 99,9% de chances de ser rebaixado, eu não jogo a toalha definitivamente. No caso do próprio Figueirense, também mais difícil que a própria vida do Avaí, mas não dá a descartar, não dá para simplesmente cravar. E o Fábio voltou aí muito profético e eu estava analisando 250 atores na superprodução na novela da Record Gênesis, que é um número parecido com o número de sócios do Clube Atlético Metropolitano. Vocês reclamam aí de barriga cheia, eu tô brincando, mas é verdade, vocês têm que brigar mesmo contra um rebaixamento, porque nós temos que ter uma imprensa forte e hoje nós não temos aqui, além de uma imprensa forte, nem divisão para participar de um Campeonato Brasileiro. Já tivemos o Metropolitano na D, o Beck hoje inativo no ostracismo, sem volta no futebol, já disputou a segunda divisão, a Copa do Brasil, mas o Metropolitano, que fez ontem 19 anos, está numa situação realmente difícil, ainda não começou oficialmente a sua preparação para o Campeonato Catarinense, deve começar na segunda-feira, a chuva atrapalhou, como também as próprias obras do estádio da Baixada, lá na cidade de Ibirama, já que a gente não tem estádio. Metropolitano com 19 anos, para você ter uma ideia, reuniu o conselho, que foi formado, um novo conselho, na última quinta-feira, mas está desde então sem presidente. A ata está aberta, porque ninguém quer assumir. É uma bronca muito grande. Valdair Matias, o atual presidente, ele segue, mas ele já cansou de tirar dinheiro do bolso. Ele quer o apoio. Apesar da parceria com a empresa do André Santos, as despesas do Metropolitano para jogar em Ibirama, para qualquer competição, elas são muito altas. E ele cansou, ele quer apoio. E não se chegou ainda a definir um vice-presidente, porque ninguém quer. Tem 2 candidatos aí, mas ele quer apoio. Ele quer que todo mundo pegue junto. É uma situação realmente difícil, traçando aqui a nossa vida, a realidade com a de vocês, com história, com tradição. E eu só finalizo lembrando ali a alusão à Gênesis. Metropolitano, 256 sócios, 46 que ainda pagam, mesmo nessa situação, 19 inadimplentes.
e 191 correram por conta da pandemia, por não jogar em Blumenau, enfim, aqui é tudo mais difícil, mas a gente vai falar na sequência do programa sobre esse movimento, porque nos falta identidade, uma casa, e a rapaziada tá brigando pra gente ter finalmente um estádio aqui na cidade. Mancha. Legal, Emerson, a gente segue falando da Série B, volta para Florianópolis para falar do Avaí Juventude, mesmo Juventude que ontem venceu o Figueira, no meio da semana foi surpreendido por um Avaí que eu ouvi a partida, não assisti, ouvi o jogo, jogou bem, Fábio, o Avaí jogou bem. Mas o Avaí jogou bem porque jogou como o torcedor quer. Eu acho que o torcedor brasileiro quer isso. O futebol brasileiro sente muita falta de um time que vai para frente, que corre riscos, é verdade. Mas assim, no final do jogo, 5-2, o torcedor não reclamou das falhas da defesa, que tomaram 2 gols. O torcedor estava enaltecendo os gols feitos. E, se não me falha a memória, tirando o lateral lá, o Lucas, todos os outros gols foram jogadores crias da base do Avaí. O Edilson, né, que está voltando aí depois de 12 anos, o Getúlio, que fez o Rômulo, que fez um partidaço. Então, quer dizer, jogadores do próprio Avaí acabaram decidindo. Esqueceram, né, sem a presença do Claudinei, esse esquema de 3 zagueiros, né, porque você pode jogar com 3 zagueiros, desde que os 3 zagueiros sejam rápidos. E os 3 zagueiros do Avaí não são rápidos, muito pelo contrário, eles são excessivamente lentos. E o Avaí foi para cima, não teve medo, né, jogou aberto, jogou de coração aberto. Quer dizer, só para ter uma ideia, Mancha, a última vez que o Avaí tinha feito mais de 5 gols ou 5 gols na ressacada foi em 2012. Quer dizer, nós estamos em 2021. São 9 anos, foi um 6-1 em cima do Marcílio Dias. Se não me falha a memória, em 2012, quando o Avaí foi campeão em cima do Figueirense, eu acho que foi a estreia do Emerson Maria no comando do Avaí. O Avaí meteu 6-1 naquela época, aí se recuperou, acabou chegando o título. E fora de casa, eu não lembro aqui o ano, faz 7 anos eu acho, foi um 5-0 que o Avaí meteu no Vasco lá em São Januário. Então uma pergunta que eu fiz na coluna no dia seguinte, por que não joga sempre assim, né? Por que o medo, aquele medo de perder, que tira a vontade de ganhar, é tão forte no nosso futebol? Por que 1-0 é goleada? Né? Claro, correu risco, eu vou repetir. A defesa do Avaí falhou bastante. Mas vai se corrigir, mas meteu 5. Né? Então foi um jogo muito aberto, foi um jogo muito interessante, foi um jogo assim, parecia os 2 times meio descompromissados, né? E o Juventude veio para cá para, no mínimo, conseguir um empate. Ele ainda também tem, né? Aliás, ele continua tendo aí essa possibilidade. Então foi um jogo que manteve o Avaí na briga, como nós já falamos. O Avaí foi beneficiado pelo empate do CSA ontem. Se o CSA tivesse vencido, o Avaí já cumpriria a tabela hoje contra o Guarani. Mas, como falou ali o nosso querido Emerson, né, enquanto a chance, enquanto a matemática possibilitar, o Avaí continua brigando aí pelo seu acesso. Legal. Fábio, eu vou pedir para o nosso Gilberto Barcelos, diretor do programa, colocar no ponto a sonora do Dr. Fernando Funchal. No jogo, antes dessa partida contra o Juventude, o Avaí enfrentou o CSA e aconteceu uma história aí que foi manchete nacional. No meio do jogo, o Avaí recebeu a notícia que o Valdívia havia testado positivo para a Covid-19, um teste já programado para essa partida contra o Juventude, mas foi feito lá pelos dias que precisa ali, e isso deu pano para manga, né? Que o dono do laboratório é diretor do CSA, que tinha outros objetivos, o presidente Batistotti querendo anular a partida. A gente conversou com o Dr. Fernando Funchal, que explicou pra gente a situação, o que está acontecendo e o que aconteceu naquele dia. Fala, doutor. Fala, Mancha. Fala, amigos do Clube da Bola. Prazer estar aqui com vocês nesse programa novamente. Programa maravilhoso de grande audiência. Muito bem, com relação ao Valdívia, é uma coisa que eu acho que todos já estão sabendo, né? Ou pelo menos dominando esse assunto. Foi uma coisa bastante inusitada, né? No jogo lá do CSA em Maceió, durante a partida, ao final do primeiro tempo, nós fomos acometidos com o resultado do Covid positivo para o atleta. Logicamente, a gente ficou bastante sobressaltado com o resultado, em vista que na saída daqui de Florianópolis nós já havíamos feito o exame e o exame tinha dado negativo, né? E esse exame que foi apresentado durante a partida, de uma forma nunca vista, foi um exame que nós havíamos feito naquele dia mesmo, de manhã cedo, mas para o jogo da terça-feira, quando nós jogaríamos contra o Juventude. E até aquele dado momento, para nós, o laboratório havia nos dito que entregaria o exame lá pelas 7, 8, 9 horas da noite.
Então a gente realmente não sabia que aquilo se tratava daquele exame. E aí transcorreu daquela forma, né? A gente acabou pedindo que fosse feito a apresentação do documento, porque primeiramente foi feita uma comunicação ao delegado da partida, que fez uma comunicação verbal para a gente através de telefone, e a gente acabou até achando inicialmente que fosse até um trote, ou fosse uma brincadeira, ou fosse alguma coisa assim para tumultuar. Mas na verdade acabou se tornando, na verdade, um exame positivo mesmo, o laboratório, que a gente não consegue entender como, entrou em contato com o delegado da partida para passar um resultado de um exame do Avaí, solicitando que o atleta fosse retirado de campo. Então, realmente uma condição bastante fora do normal, fora do propósito, né? O Valdívia está super bem, assintomático, infelizmente há necessidade de transcorrer com um período de quarentena, está lá em Maceió, está junto com o Dr. Pedro Araújo, que está o acompanhando, e vão retornar aí no dia 27, né, ao final dessa quarentena de 10 dias. Um abraço a vocês, espero que tenha conseguido resumir um pouco essa história aí, que é até história de livro, né? Mas foi mais ou menos assim que aconteceu. Um grande abraço, bom trabalho aí para vocês e até a próxima. Até a próxima, doutor Fernando Funchal, explicando pra gente aí o que aconteceu. Legal, vamos torcer aí para melhoras do Valdívia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fechar esse bloco aí falando do Santa Cruz e do Brusque. Vou para Itajaí conversar com o Marcelo, depois também com o Rodrigo, o Semensat já está com a gente aí. Marcelo, missão cumprida, né? Afinal, não alcançou a final, mas o objetivo que era o acesso, um dos objetivos era o acesso, esse veio. Fala, Mancha, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado no Clube da Bola. Pois é, Brusque foi a Santa Cruz, né, até jogar contra o Santa Cruz lá no Recife, acabou derrotado por 3-1 no Campeonato Brasileiro da Série C, a despedida do Brusque, né, da Série C do Campeonato Brasileiro, já que o Brusque conseguiu essa bela classificação histórica, a Série B do Campeonato Nacional. A gente está vendo as imagens aí, o Santa também ficou pelo caminho, né, ou seja, uma vitória que acabou não servindo para a Cobra Coral, mas para o Brusque, que já estava com a missão cumprida. Dá para dizer aí que foi apenas essa obrigação de jogar contra o Santa lá. Claro que, obviamente, o Brusque queria chegar na final, conquistar esse título da Série C, e realmente seria importante, né? Seria bacana para o futebol de Santa Catarina. Agora, claro, é começar a pensar. O Rodrigo também tem muita informação sobre essa questão da preparação do Brusque para a Série B. A gente sabe que é uma divisão que muda completamente o patamar, a começar aí pela organização financeira do clube. O clube precisa se estruturar para jogar bem a Série B e realmente começar a firmar raízes, a criar raízes na Série B do Campeonato Brasileiro. Vai ser algo importante não só para o Brusque, não só para o futebol de Santa Catarina, mas para o futebol da nossa região, né? Para o futebol aqui do Vale. Itajaí começa a olhar aquela competição natural com o Marcílio Dias, que sempre existiu, por exemplo. Maneiro agora tem o Brusque como exemplo, como uma meta a ser alcançado também, e realmente teve a chance, né, até de subir de divisão, não conseguiu esse ano, mas acho que vai começar a olhar o Brusque com ainda melhores olhos, né, de quem quer viver aquilo que o Brusque está vivendo nesse momento, né, mas missão foi cumprida. Foi uma derrota, encerrou essa campanha com derrota, mas obviamente que em nada, né, apaga todos os méritos e todo o tamanho dessa conquista do Brusque Futebol Clube, viu, Mancha? Rapidinho, vamos falar com o Rodrigo, já que o Rodrigo foi citado aí. É um ano que não vai ter férias, né? Pelo menos não entre uma temporada e outra, porque a gente sempre se refere à próxima temporada, a temporada do ano que vem. A Série B tá logo ali, né, Rodrigo? Mas assim, ó, de certa forma, claro, fica a tristeza do Brusque não ter chegado na final. Ele só chegaria na final se tivesse vencido a partida contra o Santa Cruz, porque o Vila Nova ganhou do Ituano, então o Vila Nova subiu. Acho que o Brusque poderia ter até uma boa possibilidade na final contra o Remo. Os dois times se enfrentaram na Copa do Brasil desse ano e o Brusque meteu 5-1 aqui no Augusto Bauer. Mas essa eliminação, de um lado até é bom, porque deu 2 semanas de folga, não é, Márcio? 2 semanas de folga para o time, e só volta no dia 1º, e aí vai ter 23 dias até a estreia no Catarinense contra o Marcílio. Mas assim, missão está cumprida, o Brusque não fez um bom jogo com o Santa Cruz, mas a gente sabe que com acesso confirmado, enfim, a maratona foi grande, né, porque teve aí emendando estadual com Série C, altos e baixos, no fim deu tudo certo, e o Brusque está na Série B e agora já está começando a trabalhar visando a Série B. Né? Já
comunicou 5 jogadores que não vão permanecer. Um é titular, o lateral João Carlos não fica. Já tem jogadores que estão chegando, né? O Sandro, zagueiro, que jogou no Criciúma, deve vir. Outro é o Dalberson, goleiro, que disputou a Série D do ano passado pelo Joinville, que o Joinville não renovou o contrato, então ele estava de graça disponível no mercado, o Brusque acertou. Enfim, vai aos poucos montando seu elenco. Mas a não classificação para a final foi bom porque deu uma folguinha, então o pessoal vai ter 2 semanas de férias para não se estourar, para poupar, e depois dá para fazer uma intertemporada assim, para o início do estadual. Mas, de toda forma, a derrota não estraga aí essa reação que o Brusque teve na reta final da segunda fase, conseguiu dar a volta por cima, principalmente em cima do Thiago Alagoano, que passou a ter mais liberdade para jogar, e o Brusque voltou a ter uma característica muito mais ofensiva, parecida com aquela de antes da parada da pandemia. O Brusque venceu o Vila Nova, depois venceu a equipe do Ituano, e aí conseguiu garantir o acesso numa chave bem difícil, né? Bem difícil e bem complicada, muito time fora de casa, o mandante não estava vencendo, enfim, meio louco esse regulamento, que é muito interessante, que todos os jogos se tornaram decisivos. Mas, no fim, o Brusque agora, com acesso garantido, vai ter tempo para se planejar. A ideia é montar um elenco um pouquinho menor para o campeonato estadual, mas não quer dizer menos qualificado, e depois, é claro, por causa da exigência de 38 rodadas, aí você faz um time um pouco maior, um elenco maior, para, enfim, para jogar a Série B e tentar fazer um bom papel na Série B. Legal, Rodrigo. A gente vai para o intervalo, mas antes, só pegar o boa tarde do Renato Semençati, que já está com a gente ali, direto de Criciúma, ao vivo, para todo o estado de Santa Catarina. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Marcelo. Grande abraço a todos os colegas da mesa. Por aqui, tudo parado, né? Aliás, parado não, o pessoal torcendo aqui, viu, Marcelo, em Criciúma. Eu sei que alguns torcedores do Criciúma não vão gostar do que eu vou dizer, mas torcendo para a Chapecoense, rapaz. Para a Chapecoense ser campeã da Série B. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Criciúma não tem vaga hoje na Copa do Brasil. E se a Chapecoense ganhar a Série B do Brasileiro, a Chapecoense entra na vaga da Série B e abre uma vaga de Santa Catarina. E aí o Brusque e a Chapecoense que estão classificados, o Brusque segue, já que o Brusque não foi campeão e não será campeão da C, e aí entra o Criciúma nessa sequência aí e entra na vaga da Copa do Brasil. Mas eu sei que a gente já está no final do bloco aí para dizer que o Figueirense ainda não caiu, né? E o futebol às vezes 1% é maior do que 99%, mas a tendência é que caia. Mesmo assim, eu acho que o saldo é positivo, né, de 2020, porque nós estamos tendo 2 acessos, a Chapecoense e também o Brusque, e apenas um rebaixamento, apenas entre aspas. Como disse, não caiu ainda, mas o saldo, embora não seja excepcional, ele é positivo. Legal, Renato. Um rápido intervalo e a gente volta com mais Clube da Bola. É rapidinho, não sai daí não, hein?